Meus filhos mudaram a minha vida. O que cada um deles me ensinou. Eu tenho 3 filhos e parando para refletir profundamente, né? Eu nunca tinha parado para refletir e aprendi o que cada um deles me trouxe de ensinamento, né? E o mais incrível é que com a chegada de cada um também vem a chegada da provisão. Talvez você possa enxergar isso também nos seus filhos, né? Quando a gente pensa na paternidade, a gente fica assustado, a gente enxerga o tamanho do desafio e é uma loucura. Eu lembro do meu primeiro filho, né? Hoje eu e a Érica nós temos 5 filhos. 2 dela, 2 meus e um nosso, né? E cada um dos nossos filhos, dos meus filhos, me trouxe um ensinamento profundo, né? E uma provisão sem medida, que foi exatamente aquilo que a gente precisava. Não só questão financeira, mas questão de estrutura mental, tudo. Eu tive meu primeiro filho com 20 para 21 anos e ali eu era muito imaturo ainda, né? Tinha acabado de sair de uma fase conturbada aí da minha adolescência, né? Na fase dos meus 13 aos 18 anos, eu fiquei na drogadição ali, tremenda. E por mais que eu tenha sido a vida inteira trabalhador, responsável, né? Eu era muito imaturo. E com a chegada do meu primeiro filho, né, o Samir, eu aprendi a ter responsabilidade de fato, né? A entender que alguém depende de mim, né? Não só para mim trabalhar, a questão de faltar, mas que eu tenho que manter essa pessoa viva. Cuidar para que ele não se mate, não morra, né? Que nem a gente fala, porque criança é fogo, né? Então com ele vem esse ensinamento, né? De ter responsabilidade, tanto na empresa, na vida, no dia a dia, no cotidiano em si, né? E não só isso, exatamente no mês que ele nasceu, Deus veio com uma provisão divina sobre a nossa vida, né? Eu comecei a ganhar algumas comissões que dobravam o meu salário. Então, nessa época daí, eu ganhei um aumento significativo, né, de dobrar o salário. Foi uma provisão que a gente necessitava na época. Ele tinha, ele era muito intolerante à lactose, então o leite dele, a lata de leite, durava 3 dias e era R$ 70 na época 2021 ali, 22, era um preço gigante. E não só isso, né? Ele traz vários outros ensinamentos. Eu amo meus 3 filhos de igual, né? Não só os meus filhos, como os da Érica também. Mas cada um me trouxe um ensinamento diferente. Cada um me trouxe experiências, né, vividas diferentes, mas todos são o mesmo amor, né? Aquele amor que ninguém pode apagar e nem pagar. E com o meu segundo filho também, né, aconteceu algo sobrenatural, um ensinamento tremendo. Tava também numa fase bem conturbada ali, bem conturbada. E eu lembro que nessa época eu falava, tava numa fase de bebida,
tremenda, bebedeira tremenda, não tinha paz e sossego, era uma cachaçaiada do trem. E eu me lembro de falar que não amava ninguém e foi uma fase dura. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. E ali eu tava numa fase bem difícil da vida, assim, e não sentia amor por ninguém, de fato, assim, né? Tava muito rebelde e foi bem dura essa fase, né? Aí minha mãe veio a falecer um pouco antes dele nascer e depois do falecimento dela, uns 2, 3 meses aí, meu filho do meio nasceu, Cylon. E quando ele nasceu, eu senti exatamente o que é amor de verdade, assim, sabe? Eu falei, meu, ele veio trazer o amor na minha vida. E meu primeiro filho eu amo de paixão, meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, minha esposa, os filhos dela, minha sogra, minha mãe. Mas o meu segundo filho, ele me ensinou a amar a vida, a amar as pessoas em si. E eu senti um amor como nunca tinha sentido antes. E ali ele veio trazer esse ensinamento para mim, né? A amar. E também, com o nascimento dele, eu trabalhava na Crona, ali na Philip Morris, e passei a ganhar 40% de aumento. Então, também veio provisão financeira, além de provisão intelectual, né? Aprendi o que é amor e Deus me deu a provisão exatamente que eu precisava. E foi exatamente no mês que ele nasceu, os meus dois filhos. Ele nasceu, o Samir nasceu, eu ganhei um aumento exatamente no mês que ele nasceu. O Cylon nasceu, eu ganhei um aumento exatamente no mês que ele nasceu. Então os dois vêm com provisão financeira, né? E é muito louco isso. Eu fico de cara porque a gente ficava desesperado na questão financeira e Deus trouxe o, o nosso bem, né? O nosso filho, que não tem como medir, e também trouxe a provisão, né? É muito sobrenatural isso. E o meu terceiro filho, o Pietro, a gente já estava bem estabilizado, a Erika trabalhava, eu trabalhava, então financeiramente a gente estava bem, né? Ela morava no Jabaquara e passou a morar em Osasco comigo, só que ali a nossa preocupação não era dinheiro, né? A nossa maior preocupação era com quem ele iria ficar nesse período que ele nascesse, né? Porque a mãe dela morava lá no Jabaquara, eu morava aqui em Osasco, ela passou a morar comigo e a gente não tinha ninguém próximo para cuidar dele enquanto eu trabalhava, a Erika trabalhava, e essa era a nossa maior preocupação, né? Então, Deus também vem com sua mão poderosa, aconteceu situações que não agrada, né? E foi bem triste, né? Mas foi algo que trouxe a provisão que a gente precisava naquele momento. E então, quando ele nasceu, no mês que ele nasceu, estourou a pandemia e a minha empresa ela ficou 100% home office. Então, os 4 primeiros anos do nosso filho, eu fiquei com ele cuidando em casa, né? O que era a nossa maior preocupação, quem ia ficar com ele nessa época. E infelizmente veio a pandemia, mas com isso eu tive a oportunidade de trabalhar de casa e cuidar dele, né? Então veio essa provisão significativa.
E com o nascimento dele, né, eu aprendi o que é ser pai, né, que é estar presente, conviver com ele de pai para filho, verdadeiramente, né. Eu tento ser pai dos meus 3 filhos da mesma maneira, mas foi com o Pietro que eu aprendi a ser pai efetivamente, né. Samir eu aprendi a ter responsabilidade, crescer, amadurecer. Sailinho me mostrou o que é o amor e o Pietro me mostrou ali o que é ser pai. E cada um deles veio com a provisão que eu precisava, né? Tanto financeira quanto de situações, né? E eu glorifico a Deus, sou muito grato por isso. E eu fico de cara, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês que tem filhos, ou que ainda não tem, pretende ter e tá com medo, pode ir para cima, porque Deus dá a bênção e a bênção ela é completa. Você que já é pai, mãe, para um pouco, faça essa reflexão e tenta enxergar o que cada um trouxe na vida de vocês, na sua vida, que eu tenho certeza que foi muito ensinamento, foi provisão de Deus, foi coisas sobrenaturais. E isso dinheiro nenhum pode pagar, né? Cada um dos meus filhos me trouxe um ensinamento poderoso, faz parte da minha história, de quem eu sou, me moldou o meu caráter, e eu tenho certeza que se você refletir, parar um pouco, olhar para trás, você vai enxergar exatamente essas coisas que eu tô falando, porque filhos são presentes e presentes que ninguém pode pagar. E eu sou eternamente grato a Deus por cada um dos nossos filhos e é muito gratificante estar falando deles aqui.